Salve, salve, meus bacanudos preferidos, aqui de novo o professor Fernando, o professor mais bacanudo da física mundial, por que não dizer. E vamos continuar aqui, tá, com a nossa série de vídeos que nós estamos fazendo aqui de revisão, tá? É uma série de vídeos de revisão para quem vai prestar algum exame a curto prazo, tipo exames da educação de jovens e adultos, tá? E que precisa de uma base. Nunca viu física, vai fazer algum exame, vai fazer alguma coisa que precisa correr um pouco. Então, nós vamos tentar dar uma base aqui com uma série de vídeos para que a pessoa possa entender o que está acontecendo na hora que chegar na prova, saber responder as questões da melhor maneira possível. Tá? Vamos fazer aqui o nosso melhor para a gente poder deixar você mais tranquilo para a hora de fazer a sua prova. Tá? Lembrando que nós tivemos já um vídeo sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais, que seria bem interessante se você pudesse assistir esse vídeo, tá? E pegar lá as informações que estão lá, porque algumas das coisas que nós vamos falar aqui se parece um pouco com o que nós vamos falar, com o que nós falamos nesse vídeo anterior, tá joia? Já desde o fundo do meu coração, agradecendo a você por ter escolhido assistir essas aulas, espero que você possa fazer bom proveito, que eu possa ser um bom portador de conhecimento para vocês, beleza? Então nós estamos falando aqui hoje, vamos começar a falar aqui sobre cinemática. O que é cinemática? A cinemática, ela pode ser explicada da seguinte maneira. Nós vamos tentar descrever movimentos. Nós vamos pegar algumas propriedades, como por exemplo a velocidade, como por exemplo a aceleração, o tempo, e vamos colocar esses valores dessas propriedades, dentro de equações, dentro de gráficos, para tentar fazer uma descrição do movimento, para poder entender de que maneira o corpo se moveu, de onde ele veio, para onde ele foi, quanto tempo ele levou e assim por diante. Né? Para isso, nós vamos começar com um conceito chave, um conceito básico para tudo, que é o conceito de referencial. Okay? Referencial. A primeira coisa é onde parte tudo na física, é do referencial. Para eu estabelecer um referencial, o que eu vou fazer? O que eu faço? Okay? Eu vou pegar aqui e desenhar uma reta aqui. Tá? Vou escolher uma reta aqui, vou desenhar uma reta. E vou definir da seguinte maneira. O meu referencial, eu vou sempre escolher, para começar o meu referencial, um certo ponto que eu vou denominar de origem. Então, eu vou escolher um ponto aqui, tá? Este ponto aqui vai ser a minha origem. Eu vou marcar um zero aqui nesse ponto aqui, tá? Ficou feio, mas ficou bom. Então, eu marquei um zero aqui, aqui é a origem. Deixa eu fazer um zerinho de texto aqui. Despiorou, muito bem. Então, esse zero ali está representando a origem do meu referencial, ok? E eu vou escolher, além da origem, eu vou escolher também um sentido que eu vou chamar de sentido positivo. Eu vou representar esse sentido positivo desenhando uma flechinha aqui, ok? O que eu vou fazer com isso? Tá? O que eu posso fazer a partir disso? Muita coisa. Eu posso, para começar, tá? Eu posso representar a posição de alguém. Tá, ok? Eu vou pegar aqui um objeto aqui, vou colocar esse objeto aqui, tá? Desenhei esse objeto aqui. Uhum, beleza. Então vamos dizer que esse meu objeto aqui
ele está a uma certa distância aqui do referencial, da origem, ok? Deixa eu desenhar de novo aqui. Tá. Então ele está aqui, ó, vamos ver, 1, 2, 3 casinhas aqui da origem, tá ok? Isso aqui eu vou representar, eu vou chamar de minha posição, de posição do objeto. Né? Então se o objeto está aqui a 3 casinhas, isso aqui, tá, indica que esse objeto está em uma certa localização em relação à minha origem. Cuidado para não confundir e dizer o seguinte: a posição é a distância do objeto até o referencial. Nem sempre é assim, cuidado, tá? Mas só que eu tenho que considerar uma coisa. Eu tenho aqui uma posição que eu chamo de positivo, uma direção que eu chamo, um sentido que eu chamo de positivo. Então, por exemplo, se eu tiver um outro objeto que está aqui, vou colocar ele aqui, ó, ele também estiver a 3, ele pode estar, um outro objeto, não clicou direito aqui, eu tenho um outro objeto que ele pode estar também a 3 quadradinhos da origem. Eu posso dizer que os dois estão no mesmo lugar, na mesma localização exata em relação à origem? Não posso dizer, tá? Por que eu não posso dizer isso? Porque eles não estão no mesmo lugar, simples. Então, como é que eu vou fazer para diferenciar? Aí eu vou lembrar lá da 6ª série, do ensino fundamental, lá do 7º ano, hoje em dia chama, né, de uma coisa chamada reta dos números reais. Então, a reta dos números reais diz para mim o quê? Bem no meio da reta eu tenho o 0. À direita eu tenho os números positivos. Então, se eu tiver considerar que para a direita aqui é positivo, então a posição desse cara aqui seria mais 3. Tá? Ou simplesmente 3. Nós vamos colocar o mais 3 para ficar bem explícito aqui. Tá? E a posição desse outro cara do outro lado seria menos 3. Tá? Então, cuidado com isso. Ok? Porque a posição pode ser tanto positiva quanto negativa. Tá? E eu vou escolher aqui, eu vou apresentar aqui para vocês uma notação que nós vamos usar. Nós vamos usar um símbolo para representar a posição. A posição nós vamos representar pela letra S. Ok? Pela letra S. Por que letra S? Esse S aqui, a origem dele vem do inglês space. Tá? Os livros de física que chegaram no Brasil, bem no começo, eles tinham basicamente todos em inglês. Tá? Com o passar do tempo que foram sendo traduzidos. E essa nomenclatura S para space ela é usada em quase todo mundo. Tá? Algumas vezes é usado X. Tá? Alguns livros usam X para posição. Eu vou usar o S, que é o que é mais comumente utilizado. Então, a posição, o S, tá? Vamos colocar aqui, é a localização em relação à origem. Isso é posição, a origem. Tá joia? Então, quando eu tenho a localização de um corpo tendo como base a origem, eu tenho a posição do corpo. Tá ok? Então vamos para uma outra situação aqui. Uma situação um pouquinho diferente aqui. Vamos dizer que eu tenho agora, deixa eu desenhar aqui, o nosso referencial, tá? O nosso referencial está aqui. Esse referencial, vamos marcar o 0 aqui também, tá? Vamos marcar onde é que fica o 0. Não, vou marcar o 0 num local diferente, tá? Como é outro referencial, eu vou marcar o 0 aqui. Então aqui está a minha origem, aqui está o 0. Muito bem. Então vamos dizer que eu tenho um corpo, o nosso objeto aqui, o nosso fantástico objeto está aqui. Está aqui, ó. Olha que beleza. E esse objeto está aqui na posição, vou dar um valor aqui, vamos dizer que essa posição aqui seja
4 metros. Né? Então ele está aqui na posição 4 metros. Aí, ele, mais do que sorrateiramente, saiu daqui. Ele foi daqui para uma outra posição aqui. Vamos chamar essa outra posição. Eu não vou contar os quadradinhos aqui para não ficar muito enfadonho isso aqui, tá? Eu vou simplesmente adotar, vamos dizer que esse cara aqui andou 6 metros. Ctrl Z. Não. Ele andou até 10 metros. Tá? Ele andou até a posição 10 metros. Perfeito. Olha só. Nesse caso, o corpo estava numa posição e depois a posição dele variou. Muito bem. O que nós vamos dizer a respeito disso? A posição do corpo era uma e depois variou para outra. Quando isso acontece, nós chamamos isso de movimento. Movimento. O que é movimento? Movimento é quando a posição do corpo varia. Percebeu? Posição do corpo varia, ou seja, ele estava numa certa localização em relação à origem e partiu para aí, foi para outra localização. Então, nesse caso, eu vou dizer que ocorreu movimento. Se ele não tivesse saído do 4 metros, se ele tivesse ficado lá, se ele não tivesse se movimentado, né, aí eu teria a situação de repouso. Olha essas duas palavras, movimento e repouso. Movimento é quando a posição do corpo varia. Repouso é quando a posição não varia. Continua na mesma posição. Tá? Esses dois, nós temos aqui dois fundamentos aqui, duas bases aqui para o nosso trabalho aqui. Então, eu tenho posição. O que significa? A localização em relação à origem. A localização dentro do meu referencial. Eu adotei um referencial, a minha localização dentro desse referencial é a minha posição. Outra coisa, posição eu posso entender, tá, como uma localização, basta você pensar assim num jogo de futebol. Você chega para o jogador de futebol, o treinador chega a ele, o cara chega para o treinador, que posição eu vou jogar? Né? O treinador vai te dar uma localização, você vai jogar no meio de campo, você vai jogar no ataque, você vai jogar na direita. Tá? Então isso daí, para você entender que posição está relacionada a um local, a uma localização onde eu vou me estabelecer. Beleza. Movimento, a posição do corpo varia. Uma pergunta. Olhando para esse desenho aqui, tem como eu saber quanto ele andou? Tá? Você já está, talvez, respondendo de cabeça aqui, certo? No entanto, na física, nós precisamos criar um modelinho que vai servir até para quando não dá para fazer a conta de cabeça. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse 4 aqui, eu estou dizendo, vamos colocar uma flechinha aqui, tá? Eu estou dizendo para você que esse corpo ele foi do 4 até o 10, ok? Ele saiu do 4 e foi para o 10. Nesse 4 aqui, eu vou chamar isso daqui de minha posição inicial. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o símbolo da posição é o S. Eu vou fazer um S e vou colocar um zerinho aqui embaixo. Aqui, tá? Vou colocar um zerinho aqui embaixo. Esse zerinho aqui embaixo indica para mim que isso aqui é a posição inicial. S0 inicial. Então, esse S inicial, eu vou dizer aqui, a minha posição inicial é 4 metros. Ok, tranquilo, né? Muito bem. Se a posição inicial é 4 metros, a posição final vai ser o quê? O 10 vai ser o quê? Vai ser a posição final. Eu vou representar aqui só com um S, tá? Em outras oportunidades eu vou fazer algumas simbologias diferentes para representar inicial e final,
para vocês verem as possibilidades que nós temos, tá? Mas a princípio nós vamos ficar com essa daqui, que é uma definição bem roots, assim, bem raizona, tá? Para eu chegar na resposta de o quanto esse cara andou, eu vou usar a seguinte simbologia. Eu vou pegar a letra grega delta, tá? A letra grega delta tá aqui. E do lado da letra grega delta, eu vou colocar o S, que é o que está, é com o que eu estou mexendo aqui, tá? Eu estou mexendo aqui com a posição. Como é que eu vou ler isso daqui? Isso aqui eu vou ler como delta S, tá? E esse delta, em física, ele sempre vai representar para nós uma variação. Então, acostumem, anotem isso, tá? O delta em física sempre representa uma variação. Essa variação, a variação de qualquer coisa, tá? Eu sempre vou calcular assim. O valor final da coisa que eu estou calculando a variação, menos o valor inicial. Gente, isso aqui é a variação da posição. Prestem muita atenção nisso, porque nós vamos ter variação de uma porção de coisas. Tá? Aqui é variação da posição. Eu posso ter variação de qualquer coisa dentro da física, praticamente qualquer coisa. Então, sempre que for calcular a variação de alguma coisa, eu vou calcular assim, o valor final menos o valor inicial. No nosso caso aqui, quanto é que vai sair essa brincadeira aqui? Quanto é que vai dar essa variação aqui? Então, essa variação, ela vai dar o seguinte, delta S igual... Quem é a posição final aqui? Olha aqui, olha do ladinho aqui. A posição final é 10 metros. Então, tá aqui. Quem é a posição inicial aqui? Dá uma olhadinha ali. A posição inicial, 4 metros. Tá? 10 menos 4. Muito bem. 10 menos 4, quase todo mundo sabe que é igual a quanto? A 6. Então, eu vou dizer aqui que quantos metros ele andou aqui? Ele andou aqui 6 metros. Perfeição? Muito bem. Viu que bacanudo? Tá? Então, esse valor aqui, 6 metros, ele vai corresponder para mim, tá? Agora, muita atenção a isso, ao que nós chamamos, tecnicamente, na física, de deslocamento. Tá? Em física, tá? Na nossa física aqui, a palavra deslocamento se refere justamente a isso, tá? A diferença entre a distância que existe entre o ponto inicial e o ponto final. Tá? Beleza? Então eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. E se em vez de ir do 4 para o 10, esse cara aqui tivesse feito o contrário? Se ele tivesse ido... Ih, apagou até a linha do quadrinho, agora já. Se ele tivesse ido do 10 para o 4, o que mudaria aqui? Você consegue dizer? Você consegue identificar? Mudaria o seguinte, que agora o 10 e o 4 aqui mudariam de papel. Tá? O 4 não seria mais a minha posição inicial. O 4 seria a posição final. Tá? Então aqui eu teria... vida de gado. Tá aqui. E... Deixa eu ver aqui. Me perdi. Quem seria a posição inicial? Seria justamente o 10. Quem pediu isso? Quem pediu isso? Ah, seu desculpa. Muito bem. Na hora de fazer essa conta aqui, ficaria invertido. Tá? Na hora de fazer essa conta, ficaria assim, ó. Delta S igual... Agora, o final seria 4 menos
O inicial seria 10. Quanto é que dá 4 metros menos 10 metros? Perfeito. Perfeito. Muito bom. 4 metros menos 10 metros dá menos 6 metros. Tá? Oxe, oxe, oxe. O que está acontecendo aqui? Tá? O que está acontecendo para esse cara mudar de direção, mudar de sinal desse jeito? Muito, muito, muito simples. O que está acontecendo é o seguinte, que aqui, quando ele foi do 4 para o 10, para que lado que ele foi? Ele foi para a direita. O que isso significa na prática? Tá? Que ele andou para o mesmo lado que eu estou considerando positivo. Então, quando ele anda a favor do meu referencial, a favor da direção, do sentido que eu chamo de positivo, o deslocamento dele vai ser positivo. Que nesse caso, a posição dele vai crescer. Quando ele faz o contrário, quando ele anda no sentido contrário, ele vai andar no sentido contrário, ele vai ficar com um deslocamento negativo. Tá? Lembra que eu falei, nós escolhemos na trajetória aqui um ponto que a gente chama de, um sentido que a gente chama de positivo. Então, o que acontece nesse sentido é positivo. O que acontece no sentido contrário, a via de regra, vai ser negativo. Tá? Via de regra é negativo. Então, se o corpo se movimenta para a direita, ele tem um movimento com um deslocamento positivo. Se o corpo se desloca para a esquerda, ele vai ter um deslocamento negativo. Tá? Eu vou dar um tempo por aqui e logo eu vou pedir que você, por favor, dê um like nesse vídeo, dê uma curta aí com o seu joinha, avise os amigos, os colegas, os parentes, seja lá quem for, que possa se interessar por ver esse vídeo. Se você gostou, dá um apoio aí com o seu like, com a sua divulgação, com o seu comentário, tá? Logo em seguida vai ter outro vídeo também, onde nós vamos continuar falando sobre esse assunto aqui, vamos dar continuidade a isso aqui, beleza? Grande abraço, obrigado do fundo do coração a todos os bacanudos e fiquem com Deus. Até mais.